Nesse país, o INCRA está aqui e não pode me deixar mentir, e mesmo que eu fizer uma coisa que não é verdade, tem que acreditar, é o seguinte: o Brasil tem mais ou menos uns 5 milhões de pequenas propriedades, de propriedades rurais. Dessas propriedades, tem mais de 4 milhões e meio de propriedades até 100 hectares. 85% das propriedades são até 100 hectares. Portanto, são pequenos e médios produtores. E são essa gente que coloca comida na nossa boca. São essa gente que produz comida de verdade, para alimentar a gente, para fazer merenda escolar e para sustentar, inclusive, os grandes fazendeiros. Porque o cara que tem uma grande fazenda de soja, ele não cria uma galinha caipira porque não é rentável, mas ele vai comprar do pequeno produtor. O cidadão que tem 10 mil hectares de soja ou de milho, ele não vai criar um porquinho para ele comer. Ele vai comprar do vizinho dele, que é um pequeno produtor. E é por isso que a gente precisa ajudar o pequeno produtor a ter uma produção cada vez melhor. É por isso que nós criamos o programa Mais Alimento. É por isso que a gente vai continuar fazendo reforma agrária nesse país. Porra, eu te servi água e você não teve a paixão de me servir. Eu fui tão elegante com ela, não fui? Oh. Então, gente, esse país vive um dos seus melhores momentos. Dizem que eu tenho sorte. E eu sempre falo que eu tenho muita sorte. Deus foi muito generoso comigo e é muito generoso comigo. Eu nasci, governador, numa região onde muitas crianças não conseguem chegar a 5 anos de idade porque morrem de fome. E a minha mãe, com 8 filhos, deixou a cidade que eu nasci, em Pernambuco, em 1972, e veio para São Paulo atrás do seu marido, que tinha vindo em 1945, e deixou a minha mãe buchuda do Lulinha. Tá? Meu pai só foi me ver com 5 anos de idade. Aí, quando eu tinha 7 anos, minha mãe foi para São Paulo. Qual foi a surpresa? Quando ela chegou, meu pai já tinha outra família. Você pensa que a minha mãe ficou chorando? Você pensa que a minha mãe ficou resmungando? A minha mãe, analfabeta, com 8 filhos, teve a coragem de mandar meu pai para o lugar que ele merece, e foi cuidar dos 8 filhos e criou os 8 filhos sem ficar mendigando o prato de comida. É por isso que eu sou assim, porque eu devo à minha mãe a minha educação. O meu caráter é da minha mãe. A minha generosidade é da minha mãe. A minha compreensão do mundo é da minha mãe. E é por isso que eu gosto de vocês. Porque eu não sou o presidente dos pobres. Eu não sou o presidente das mulheres, não. Eu sou vocês na presidência da República. Porque um cara que não morreu de fome até 5 anos de idade, um cara que não conseguiu entrar numa universidade, não tem um diploma universitário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um curso primário. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a aprender uma profissão. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um televisor. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter uma geladeira. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ganhar mais que o salário mínimo. Eu fui o único a virar dirigente sindical e o único a ser presidente da República pela 3ª vez nesse país. Então, não pensem que eu não sei o que aconteceu comigo. Não pensem que eu sei o que aconteceu comigo. Eu não estou aqui por mérito meu. Eu estou aqui pela vontade de Deus e pela coragem de vocês que tiveram coragem de acreditar
de que era possível provar que um operário metalúrgico tinha mais competência de cuidar de vocês do que a elite brasileira que durante 500 anos não cuidou de vocês. Quando eu falo assim, eu gosto de falar a verdade, porque aqui tem professores, aqui tem jornalista, que depois pode me desmentir se eu estiver falando mentira. Vocês sabem que a América do Norte, a América Espanhola, foi descoberta em 1498 por Cristóvão Colombo. Essa história todo mundo conhece. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana. Eu tive o prazer de conhecer Santo Domingo e eu vi o navio com que Colombo chegou lá. Professora Dorinha, Colombo chegou lá em 1492. Em 1532, já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. 40 anos depois da descoberta, já tinha uma faculdade, uma universidade. Aqui no Brasil, nós fomos descobertos coisa nenhuma, invadiram a terra dos indígenas em 1500. E sabe quando é que a gente foi ter a primeira universidade brasileira? Em 1920, 420 anos depois. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque a elite desse país mandava os filhos dela para estudar no exterior e os pobres tinham. Primeiro os indígenas, que eles dizimaram. Depois, durante 300 anos, escravos aqui no Brasil e depois o povo pobre. Era para cortar cana. Para cortar cana, capava a mina para eles pegarem o ouro, para colher café. Não precisava estudar. Então eu tenho orgulho de estar olhando na cara de vocês e dizer para essa senhorinha de cabelo branco: esse homem que está falando com você não tem diploma, mas é o presidente que mais fez universidade na história desse país. É o presidente que mais fez institutos federais na história desse país. E é o presidente que mais colocou gente para estudar nesse país. Nós agora vamos trabalhar para que a gente faça escola de tempo integral no Brasil inteiro. Nós criamos o pé de meia para não deixar que meninas e meninos de 15 ou 16 anos desistissem da escola para ajudar no orçamento da casa. O governo vai cuidar para que o nosso jovem estude, para que ele possa estudar e se formar. Porque a gente não tem nada contra pedreiro, contra ajudante de pedreiro, mas a gente não quer ser só pedreiro, ajudante. A gente quer ser engenheiro, a gente quer ser médico, a gente quer ser, sabe, aquilo que a gente quiser. E é por isso que eu estou aqui, governador. Estou aqui por respeito a esse povo. Eu nunca, governador, nunca perguntei para um governador em quem você votou ou não votou. Mas você disse agora há pouco que um dia você já votou em mim. E eu preciso lhe dizer que o bom filho a casa retorna. É importante lhe dizer. Então, eu queria dizer para o governador, quando um homem tem dúvida, pergunta para a mulher, que ela sabe ensinar como é que a gente vota. Hoje é um dia de agradecer aos senadores do estado de Tocantins, ao Irajá, a nossa querida professora Dorinha, ao Eduardo Gomes, que não está aqui, mas é um companheiro do PL, que tem votado muitas coisas de interesse do governo no Senado da República. É dia de agradecer aos deputados federais, que independentemente do partido que estão, têm ajudado a gente a aprovar as coisas naquele Congresso Nacional. É dia de agradecer aos prefeitos e olhar nas caras dos prefeitos e dizer: eu tenho orgulho de dizer, nunca um presidente da República
tratou vocês com o respeito e com o carinho que eu trato todos os prefeitos desse país. Nunca. E eu trato os prefeitos bem porque é na cidade que se cuida da escola, é na cidade que se cuida da água, é na cidade que se cuida do transporte, é na cidade que se cuida da saúde. Não é no estado ou não é em Brasília, é na cidade.